Quando o autor de Hebreus começa o capítulo 9, ele não está fazendo um tour arqueológico pelo deserto. Ele está abrindo uma janela para o céu. E João Calvino, em seu comentário sobre esta passagem, entendeu isso com uma clareza que poucos intérpretes modernos conseguem alcançar. O texto descreve o tabernáculo com uma precisão quase litúrgica. O candelabro, a mesa dos pães da proposição, o lugar santíssimo separado pelo segundo véu, o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Calvino não lê esses detalhes como curiosidades históricas. Para ele, cada objeto é uma linguagem. Deus não construiu o tabernáculo por estética. Ele o construiu como pedagogia. Calvino afirma com toda a força em seu comentário que o tabernáculo era uma sombra das coisas celestiais. A palavra que ele usa é precisa. Umbra, sombra. Uma sombra pressupõe um corpo. E o corpo que projetava aquela sombra no deserto era Cristo. Todo o sistema cerimonial de Israel existia para apontar para além de si mesmo. O tabernáculo era real, o sacerdócio era real, os sacrifícios eram reais. Mas a realidade mais profunda que eles carregavam era a de uma promessa ainda por cumprir. O que Calvino detecta em Hebreus 9, que a maioria dos pregadores brasileiros simplesmente ignora, é o seguinte: Deus nunca teve a intenção de que o ritual fosse o destino. O ritual era o caminho para o destino. Quando Israel adorava no tabernáculo, Deus estava ensinando a seus filhos, com imagens concretas, verdades que a mente humana caída precisava ver com os olhos antes de entender com o coração. O problema do pecado, a necessidade de mediação, a seriedade da santidade divina e o custo inaceitável da aproximação a Deus por parte de homens culpados. Calvino observa com particular agudeza que o véu não era apenas uma cortina decorativa. Era uma teologia costurada em linho. O véu dizia: você não pode entrar. A separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo era uma declaração sobre o abismo entre a criatura pecadora e o Deus 3 vezes santo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, sozinho, com sangue que não era seu. E mesmo assim, segundo Calvino, aquilo não resolvia o problema. Aquilo apenas o sinalizava. Aquilo dizia: alguém precisa entrar, mas ainda não é a hora. E este sacerdote não é o suficiente. E aqui está a chave que Calvino entrega ao leitor de Hebreus 9. O tabernáculo era glorioso, justamente porque era provisório. A glória daquele sistema estava na sua capacidade de apontar. E um dedo que aponta para algo maior do que ele mesmo não é fraco, é fiel. Israel deveria ter entendido que cada sacrifício repetido era uma confissão coletiva de que ainda esperavam pelo sacrifício que não precisaria ser repetido. Isso tem implicações devastadoras para o evangelicalismo contemporâneo, especialmente no Brasil. Uma teologia que reduz a fé cristã a experiências imediatas, bênçãos materiais e encontros emocionais está fazendo exatamente o que Israel carnal fazia, ficando com a sombra e esquecendo o corpo. Está se contentando com o candelabro e perdendo o que o candelabro iluminava. Está adorando no átrio e nunca perguntando o que havia além do véu. Calvino nos chama de volta à seriedade do texto. O tabernáculo fala, os objetos sagrados falam, o véu fala, e o que eles dizem todos em uníssono é isto: há um Cristo que vem, e quando ele vier, tudo isso terá cumprido seu propósito. Há uma frase em Hebreus que a maioria das igrejas brasileiras nunca pregou com o peso que ela merece: sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Não há negociação nessa sentença. Não há alternativa pastoral. Não há versão suavizada para não ofender o visitante de primeira vez. O autor de Hebreus
E Calvino, depois dele, planta essa verdade no centro do capítulo 9, como uma estaca que não pode ser removida. O perdão custa sangue. Calvino abre seu comentário sobre esta seção com uma sobriedade que é quase incômoda. Ele entende que o sistema levítico de sacrifícios não era um ritual primitivo que um Deus cultural havia inventado para se adequar à mentalidade antiga. Era, pelo contrário, uma instrução teológica precisa sobre a natureza do pecado e o custo da reconciliação. O sangue dos animais derramado no altar não tinha poder intrínseco de salvar. Calvino é absolutamente claro nisso. Mas tinha poder pedagógico de revelar. O pecado tem um preço, e esse preço é vida. O que a teologia reformada afirma com precisão cirúrgica, e que Hebreus 9 sustenta versículo por versículo, é que a expiação não é uma metáfora. Não é um símbolo de transformação interior. Não é uma linguagem poética para descrever a mudança de perspectiva do pecador. A expiação é uma transação objetiva entre a justiça de Deus e a culpa do homem, resolvida no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Calvino chama isso de satisfação vicária. Cristo satisfez, no lugar do eleito, as demandas de uma lei que o pecador havia violado. Hebreus 9 move essa argumentação em camadas. Primeiro, o autor estabelece que Moisés aspergiu sangue sobre o livro da lei e sobre todo o povo, dizendo: "Este é o sangue do pacto que Deus vos ordenou." Zenta 20. Calvino observa que até a inauguração do pacto mosaico exigiu sangue, o que revela que desde o princípio, na economia de Deus, não há aliança sem morte, não há relação com Deus sem que o problema do pecado seja endereçado com seriedade mortal. Depois, o texto avança para o ponto central. Cristo entrou no lugar santíssimo celestial, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção. Fento 12. Calvino se detém longamente aqui. A diferença não é apenas de grau, é de natureza. O sangue animal precisava ser oferecido repetidamente porque era sangue de um substituto imperfeito, incapaz de carregar a culpa real do pecador. O sangue de Cristo é o sangue do Filho eterno de Deus, feito carne, e por isso ele não precisa ser repetido. Por isso ele obtém não uma redenção temporária, mas uma redenção eterna. Aqui, Calvino faz uma crítica que no século XVI era dirigida a Roma, mas que hoje se aplica com igual força a certas práticas do evangelicalismo brasileiro. Toda vez que uma teologia, seja pela missa romana, seja pelo altar de bênçãos semanais, seja pelo momento de unção que precisa se repetir toda semana para o fiel se sentir seguro, toda vez que a teologia sugere que a obra de Cristo precisa ser complementada por algo que o fiel faz, ela está implicitamente dizendo que o sangue de Cristo não foi suficiente. Está devolvendo o fiel ao átrio do tabernáculo e convencendo-o de que o véu ainda está fechado. O sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. Hebreus 12, 24. O sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Cristo clama por perdão. E esse clamor, segundo Calvino, foi ouvido de uma vez por todas no momento em que o Filho ressuscitou dos mortos como prova de que o Pai havia aceitado o sacrifício. A redenção não está pendente. A expiação não está incompleta. O sangue foi derramado, o preço foi pago e a conta foi quitada. Esta é a mensagem que o Brasil evangélico precisa ouvir em meio a tanto ensino que coloca o fiel em um ciclo infinito de busca, conquista, perda e busca novamente. Hebreus 9 interrompe esse ciclo com a autoridade de um sangue que não envelhece, não se esgota e não perde eficácia. Existe uma pergunta que Hebreus 9 faz de forma silenciosa, mas absolutamente devastadora para qualquer teologia que deposite confiança no ritual humano.
Se os sacrifícios funcionavam, por que precisavam ser repetidos? Calvino ouviu essa pergunta com toda a sua força. E a resposta que ele extrai do texto é uma das contribuições mais importantes da teologia reformada para a compreensão da salvação. O versículo 9 do capítulo 9 é cirúrgico. Os dons e sacrifícios oferecidos no tabernáculo não podiam aperfeiçoar a consciência do adorador. Calvino sublinha esta palavra, consciência, com uma atenção que poucos comentaristas modernos dedicam, porque o problema do pecado não é apenas externo, não é apenas uma conta a pagar no tribunal cósmico. O pecado contamina a consciência. Ele cria no interior do homem uma acusação que nenhum ritual pode silenciar permanentemente. Os sacerdotes levíticos podiam aspergir sangue, podiam oferecer holocaustos, podiam realizar os rituais com precisão milimétrica, e ainda assim, na manhã seguinte, o adorador acordava com a mesma consciência pesada, o mesmo senso de culpa, a mesma distância de Deus. Por quê? Porque o sangue de touros e bodes, por mais que fosse derramado com fé genuína na promessa de Deus, não tinha acesso ao interior da alma humana. Ele limpava, como Calvino descreve, a carne, isto é, produzia uma pureza cerimonial, uma restauração da posição ritual do adorador dentro da comunidade de Israel. Mas não tocava a raiz do problema. Calvino faz aqui uma distinção que é fundamental para entender toda a estrutura de Hebreus 9, a diferença entre purificação cerimonial e purificação real. A purificação cerimonial restaurava o status externo do israelita perante a comunidade e perante o sistema sacrificial. Mas a purificação real, aquela que limpa a consciência, que remove a culpa objetiva diante de Deus, que transforma o interior do adorador, essa só poderia vir de um sacrifício de natureza completamente diferente. E é exatamente aqui que o texto de Hebreus 9 avança para Cristo com uma lógica irresistível. Se o sangue de animais limpava o externo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. 14. Calvino explode sobre este versículo com uma exposição magnífica. O argumento é de menor para maior. Se o inferior produzia um efeito real, ainda que limitado, o superior produz um efeito real e ilimitado. O sangue de Cristo não apenas restaura o status cerimonial, ele penetra a consciência, remove a culpa, liberta o adorador das obras mortas, isto é, de toda tentativa de se aproximar de Deus por meio de esforço humano que parte de uma natureza ainda morta em pecado. A expressão obras mortas merece atenção especial. Calvino a interpreta não apenas como pecados óbvios e grosseiros, mas como toda forma de religiosidade que brota de uma consciência não purificada, incluindo a religiosidade zelosa, a devoção intensa, o ativismo espiritual frenético. Obras mortas não são apenas os pecados que o mundo reconhece como pecados, são também os esforços religiosos que o homem natural produz na tentativa de silenciar sua própria consciência culpada, sem recorrer ao único sangue que pode de fato limpá-la. Esta análise tem uma aplicação direta e urgente para o cenário evangélico brasileiro. Uma parcela significativa do que se pratica nas igrejas hoje é, segundo os critérios de Hebreus 9, uma repetição inconsciente do fracasso levítico. O fiel é convocado toda semana para um novo momento de consagração, uma nova entrega, uma nova experiência emocional que funciona como ritual de purificação temporária e que precisa ser repetido na semana seguinte porque não tocou a consciência em profundidade. O formato muda, o vocabulário é cristão, mas a estrutura é a mesma, um ritual externo que produz alívio temporário sem resolver o problema interno. Calvino nos diz que o Evangelho não é uma liturgia de alívio temporário.
É uma purificação definitiva e profunda da consciência, operada pelo sangue de Cristo, aplicado pelo Espírito Santo, que liberta o crente da necessidade de continuar produzindo obras mortas para se sentir aprovado. O crente que entende Hebreus 9 não precisa de uma nova experiência emocional toda semana para saber que sua consciência está limpa. Ele olha para Cristo, uma vez para sempre, e descansa. Quando Hebreus 9 apresenta Cristo como sumo sacerdote, não está fazendo uma analogia poética, está fazendo uma declaração ontológica, uma afirmação sobre o que Cristo é na estrutura da realidade divina. E Calvino, com a precisão teológica que o caracteriza, recusa qualquer leitura superficial desta designação. Para ele, entender Cristo como sumo sacerdote é entender o coração de todo o Evangelho. O sistema sacerdotal levítico tinha uma lógica interna rigorosa. O sumo sacerdote era escolhido dentre os homens, constituído em favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele era o mediador, aquele que ficava entre o povo culpado e o Deus Santo. Mas esse mediador tinha limitações estruturais que o próprio sistema reconhecia. Ele era mortal e, portanto, seu sacerdócio tinha prazo de validade. Ele era pecador e, portanto, precisava primeiro oferecer sacrifício por si mesmo antes de oferecer pelo povo. Ele entrava no lugar santíssimo com sangue alheio e, portanto, sua representação era sempre incompleta, sempre indireta, sempre mediada por um substituto que não podia carregar o peso real da culpa alheia. Calvino observa que o autor de Hebreus constrói uma antítese deliberada e sistemática entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Cada ponto de fraqueza do sistema antigo se torna, em Cristo, um ponto de perfeição absoluta. Cristo não foi escolhido por linhagem. Foi constituído sacerdote pelo juramento eterno do Pai, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem que precede e supera o próprio Levítico. Cristo não é mortal e, portanto, seu sacerdócio não passa para um sucessor, não tem data de encerramento, não depende de continuidade institucional. Cristo não é pecador e, portanto, não precisa oferecer sacrifício por si mesmo antes de interceder pelo povo. Ele entra diante do Pai com plena autoridade moral, com uma consciência absolutamente limpa, como o único ser humano na história que se aproximou de Deus sem dívida. E aqui está o ponto que Calvino desenvolve com particular profundidade. Cristo não apenas ofereceu o sacrifício, Cristo é simultaneamente o sacerdote e a vítima. Esta é a singularidade absoluta do sacerdócio cristão que nenhuma categoria humana consegue replicar. No sistema levítico, o sacerdote e o animal eram entidades separadas. O sacerdote vivia, o animal morria. Em Cristo, o mediador e o sacrifício são a mesma pessoa. Ele se ofereceu a si mesmo. Não ofereceu um substituto externo. Ofereceu sua própria vida, seu próprio sangue, sua própria obediência ativa e passiva como o preço completo da redenção. Calvino também explora com cuidado a dimensão da intercessão contínua de Cristo como sumo sacerdote eterno. Hebreus 9 aponta para Cristo entrando no próprio céu para comparecer agora diante de Deus por nós. Verso 24. Isto não é uma ação passada e encerrada na cruz, é uma realidade presente e contínua. O Cristo ressurreto e ascendido permanece como sumo sacerdote ativo, apresentando diante do Pai os méritos do seu sacrifício em favor de cada um dos seus. Calvino entende isto como a base da segurança do crente. Não é a qualidade da fé do crente que garante sua posição diante de Deus, mas a qualidade do sacerdócio de Cristo que intercede por ele. Esta verdade tem uma dimensão pastoral que o evangelicalismo brasileiro desperdiça tragicamente. Em uma cultura religiosa onde o fiel é constantemente medido pelo volume de sua oração,
pela frequência de sua presença nos cultos, pela intensidade de sua experiência espiritual. Hebreus 9 interrompe essa lógica de desempenho com uma pergunta simples. Você tem um sumo sacerdote eterno intercedendo por você agora mesmo diante do Pai? Se sim, então sua posição diante de Deus não oscila conforme a qualidade da sua semana espiritual. Calvino não está pregando passividade. Está pregando descanso sobre um fundamento que não cede. O fiel que entende o sacerdócio eterno de Cristo não abandona a oração. Ele ora a partir de um lugar de filho aceito, não de mendigo tentando conquistar a atenção divina. Não abandona a obediência. Obedece como resposta de gratidão, não como tentativa desesperada de manter sua posição. A diferença é teológica, mas seus efeitos são completamente práticos na vida de qualquer crente. O sistema levítico foi glorioso em seu tempo porque apontava para este. Agora que este chegou, voltar ao sistema de esforço ritual equivale a voltar à sombra depois que o sol já nasceu. Existe uma expressão em Hebreus 9 que Calvino trata como uma das mais explosivas de toda a epístola, e que o evangelicalismo brasileiro, curiosamente, também tem negligenciado, ainda que por razões diferentes das de Roma. A expressão é ephapax, em grego, uma vez por todas. Não uma vez entre muitas. Não de uma vez por enquanto, mas uma vez de forma definitiva, completa e irrepetível, com validade eterna e eficácia absoluta. Calvino entendia que esta palavra era uma bomba teológica plantada no coração de Hebreus 9, e ele a detonou com toda a força em sua polêmica contra a teologia romana do seu século. O Concílio de Trento havia afirmado que a missa era um sacrifício propiciatório, uma renovação ou reapresentação do sacrifício de Cristo que conferia graça real ao participante. Em outras palavras, Roma estava dizendo que o que Cristo fez na cruz precisava ser continuado, perpetuado e reoferecido pelo sacerdote no altar a cada celebração eucarística. Calvino respondeu com Hebreus 9 na mão. Ephapax, uma vez, por todas, acabou. O argumento de Calvino é estruturalmente simples e teologicamente irrespondível. Se o sacrifício de Cristo precisasse ser repetido, seja pela missa romana, seja por qualquer outro mecanismo religioso, então ele não seria superior ao sistema levítico, mas idêntico a ele, porque a marca registrada do sistema levítico era exatamente a repetição. Os mesmos sacrifícios oferecidos repetidamente, ano após ano, dia após dia, justamente porque nenhum deles era suficiente para resolver o problema de uma vez. A repetição não era sinal de devoção, era confissão de insuficiência. Cristo, ao contrário, entrou no lugar santíssimo celestial uma vez por todas, aspecto 12, tendo obtido eterna redenção. Calvino sublinha cada palavra, eterna redenção, não temporária, não condicional, não sujeita à revisão conforme o comportamento posterior do remido. O sacrifício único produz um efeito eterno, porque o sacrificante é eterno, porque o sangue derramado é de valor infinito, porque a obediência oferecida é perfeita e irrepetível. Mas Calvino não para na crítica a Roma. E aqui está onde o ensino se torna urgente para o contexto brasileiro. A lógica da repetição não vive apenas nos altares católicos. Ela habita, com vocabulário diferente, boa parte do protestantismo e do pentecostalismo brasileiro. Toda vez que um sistema teológico, explícita ou implicitamente, comunica ao fiel que ele precisa de uma nova consagração, uma nova unção, um novo encontro, uma nova experiência para manter sua posição diante de Deus, está reproduzindo a mesma estrutura que Hebreus 9 condena.
A ideia de que o sacrifício de Cristo foi um começo que precisa de complemento humano para se tornar eficaz. O Efapax de Hebreus 9 não é apenas uma afirmação histórica sobre o que aconteceu no Calvário. É uma declaração pastoral sobre o que o crente precisa e o que ele não precisa mais. O crente não precisa mais de um sacerdote humano que reofereça Cristo. Não precisa de um ritual semanal para renovar uma graça que já foi concedida de forma completa. Não precisa de uma experiência emocional intensa para confirmar que Deus ainda o aceita. Ele precisa de fé. Fé que olha para o Cristo que se ofereceu uma vez por todas e descansa nessa obra acabada. Calvino também desenvolve aqui a distinção entre a obra de Cristo por nós e a obra do Espírito Santo em nós. O sacrifício único de Cristo é a base objetiva da salvação. Aconteceu fora de nós, no Calvário, de forma completa e irrepetível. A aplicação dessa obra pelo Espírito é progressiva, contínua e experiencial. Acontece dentro de nós ao longo de toda a vida cristã. Confundir essas duas dimensões é o erro fundamental que alimenta tanto a teologia sacramental romana quanto o ciclo de busca espiritual frenética do evangelicalismo contemporâneo. Um confunde a aplicação com a obra. O outro confunde a experiência emocional com a confirmação da obra. Hebreus 9 não deixa espaço para ambiguidade. O sacrifício aconteceu. Foi aceito, produziu redenção eterna e não será repetido, porque não precisa ser. Há um momento em Hebreus 9, onde o argumento do autor dá uma virada surpreendente, e que a maioria dos leitores modernos passa sem perceber o peso do que está sendo dito. O texto abandona temporariamente a linguagem sacerdotal e introduz uma categoria jurídica. O testamento. Onde há testamento é necessário que ocorra a morte do testador, pois o testamento tem força depois da morte. Do contrário, não tem valor enquanto o testador vive. Verso 16, 17. Calvino reconhece nesta transição não uma digressão, mas uma profundidade adicional, uma segunda camada de significado que reforça e amplia tudo o que veio antes. A palavra grega usada em Hebreus é diateque, que carrega simultaneamente o sentido de pacto e de testamento. Calvino explora essa dupla dimensão com maestria. No sentido de pacto, diateque descreve o acordo soberano de Deus com seu povo. Uma aliança estabelecida não por negociação entre iguais, mas por iniciativa unilateral do Deus que escolhe, promete e cumpre. No sentido de testamento, diateque descreve o documento legal pelo qual alguém transfere seus bens aos herdeiros, um documento que só entra em vigor com a morte do testador. Calvino vê aqui uma convergência teológica de rara beleza. Cristo é simultaneamente o mediador do novo pacto e o testador cujo testamento entra em vigor com sua morte. Isso significa que as promessas do Evangelho, perdão, adoção, herança eterna, comunhão com Deus, não eram apenas promessas aguardando o cumprimento futuro. Eram, na linguagem jurídica do testamento, bens que pertenciam de direito aos herdeiros, mas que só podiam ser transferidos após a morte do testador. E quando Cristo morreu na cruz, o testamento entrou em vigor. As promessas deixaram de ser promessas pendentes e se tornaram herança recebida. Esta é uma das razões pelas quais Calvino insiste que o novo pacto é qualitativamente diferente do antigo, não porque Deus mudou de plano, mas porque o que estava prometido no antigo foi cumprido no novo. Os crentes do Antigo Testamento eram herdeiros do mesmo Cristo, da mesma salvação, do mesmo Deus, mas viviam antes da morte do testador, quando o testamento ainda não havia entrado em vigor. Viviam pela fé nas promessas. Os crentes do Novo Testamento vivem pela fé no cumprimento. A substância é a mesma, a posição histórica é radicalmente diferente. Calvino também usa esta passagem para estabelecer algo que tem implicações profundas para a segurança da salvação.
Um testamento legalmente válido, assinado e selado com a morte do testador, não pode ser contestado pelo estado moral posterior do herdeiro. Os bens foram transferidos. A herança é do herdeiro não por seus méritos, mas pela vontade soberana do testador expressa em documento irrevogável. Calvino não está pregando libertinagem, está pregando segurança. O crente não mantém sua herança por desempenho espiritual contínuo. A mantém porque o testador morreu. O testamento entrou em vigor e Deus não revoga seus próprios documentos. Esta verdade colide frontalmente com uma das narrativas mais prevalentes no evangelicalismo brasileiro. A ideia de que a relação do crente com Deus é fundamentalmente instável, sujeita a rupturas constantes conforme o comportamento do fiel, e que, portanto, precisa ser constantemente renegociada por meio de novos atos de consagração, arrependimento público e experiências de restauração emocional. Hebreus 9 responde a essa narrativa com a imagem do testamento selado com sangue. Você não renegocia um testamento que já entrou em vigor. Calvino observa ainda que o próprio ato de Moisés asperger sangue sobre o livro e sobre o povo ao inaugurar o pacto mosaico, Êxodo 19:20, era uma antecipação tipológica desta realidade. Mesmo o pacto antigo precisou ser inaugurado com sangue, o que revela que desde o princípio, na mente de Deus, não há pacto com pecadores que não passe pela morte. A diferença é que no pacto mosaico, a morte era de animais que sinalizavam o que viria. No novo pacto, a morte é do próprio Filho, e o que ela sinaliza é o cumprimento de tudo o que o antigo apenas prometia. O novo pacto não é um refinamento do antigo, é o seu destino. E o crente que entende isso não vive mais como alguém esperando que Deus cumpra suas promessas. Vive como alguém que já recebeu a herança, porque o testador já morreu, o testamento já entrou em vigor e a transferência já foi realizada no momento em que a fé se uniu a Cristo. Hebreus 9 contém uma afirmação que à primeira leitura parece quase absurda, e que Calvino reconhece imediatamente como uma das declarações mais teologicamente densas de toda a epístola. O texto diz que as cópias das coisas celestiais eram purificadas com sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Vô 23. A pergunta que essa afirmação inevitavelmente provoca é: o que há no céu que precisa ser purificado? Calvino enfrenta esta questão com a honestidade intelectual que marca seu método exegético. Ele recusa tanto a evasão, simplesmente ignorar a dificuldade, quanto a especulação irresponsável, inventar explicações que o texto não autoriza. Ele mergulha no versículo e extrai uma resposta que é simultaneamente teológica e pastoral, e que ilumina não apenas este texto, mas toda a estrutura da obra mediadora de Cristo. A primeira coisa que Calvino estabelece é que o texto não está sugerindo que o céu em si estava moralmente contaminado ou que havia impureza na presença de Deus. O céu não precisa ser limpo de sujeira cósmica. O que o texto está dizendo, segundo Calvino, é que o acesso humano ao céu precisava ser purificado. A contaminação não era do lado de Deus, era do lado humano. E para que pecadores culpados pudessem ter acesso ao lugar santíssimo celestial, o próprio caminho de entrada precisava ser consagrado, aberto e purificado pelo sangue de Cristo. Pense na lógica do tabernáculo. O lugar santíssimo terreno, que era apenas uma cópia do celestial, precisava ser purificado com sangue de animais para que o sumo sacerdote pudesse entrar. Se a cópia terrena exigia purificação com sangue animal, então o original celestial, de natureza infinitamente superior, exigia purificação com sangue de natureza infinitamente superior. A lógica é de proporcionalidade. Quanto maior a realidade, maior o sacrifício necessário para abri-la ao pecador.
Calvino vai além e explora uma dimensão que poucos comentaristas abordam com a mesma profundidade. A purificação das coisas celestiais está diretamente ligada à inauguração de um novo modo de acesso a Deus. Antes de Cristo, o acesso era mediado, limitado, temporário e restrito a um único homem, uma vez por ano com sangue alheio. Depois de Cristo, o acesso é direto, permanente, universal entre os eleitos e fundado no sangue do próprio Filho. A purificação das coisas celestiais é, portanto, a consagração do novo e vivo caminho que Cristo abriu através do véu, conforme Hebreus 10:20 confirmará logo adiante. Há aqui também uma implicação cristológica que Calvino desenvolve com particular cuidado. Cristo não apenas executou o sacrifício, ele entrou com o sacrifício no céu. O texto diz explicitamente que Cristo entrou no próprio céu para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Vento 24. Calvino entende isto como a apresentação permanente dos méritos do sacrifício de Cristo diante do Pai. Cristo não entrou no céu e depois esqueceu o que fez na terra. Ele entrou como o sacrificado e permanece diante do Pai na condição de cordeiro que foi morto e que vive para sempre, apresentando continuamente a eficácia do seu sangue em favor dos seus. Esta verdade tem uma dimensão que abala qualquer teologia que reduza o céu a uma recompensa por desempenho religioso. O céu não é um prêmio que o fiel ganha por acumulação de méritos espirituais. É uma herança aberta pelo sangue de Cristo, purificada pela sua entrada no lugar santíssimo celestial e garantida pela sua intercessão contínua diante do Pai. O crente tem acesso ao céu não porque é bom o suficiente, não porque orou bastante, não porque deu o dízimo com fidelidade, mas porque Cristo purificou o caminho com seu próprio sangue e permanece lá para garantir que esse caminho permaneça aberto. Calvino também usa esta passagem para demolir qualquer ideia de que os santos, os anjos ou qualquer outra figura celestial possam funcionar como mediadores adicionais entre o crente e Deus. Se Cristo purificou o próprio céu com seu sangue e entrou como o único e suficiente mediador, então qualquer sistema que introduza mediadores intermediários, sejam santos intercessores, sejam hierarquias angelicais, seja qualquer outra estrutura que se posicione entre o crente e Cristo, está ignorando o que o sangue de Cristo realizou. O acesso foi aberto, o caminho foi purificado, e ele é direto. Para o crente brasileiro, que foi ensinado a se sentir indigno de se aproximar de Deus sem um intermediário humano, seja o pastor ungido, seja o profeta com palavra direta do céu, seja a experiência emocional intensa que funciona como bilhete de entrada. Hebreus 9 traz uma libertação radical. O céu foi purificado para você. Cristo abriu o caminho. Você pode entrar. Há um versículo em Hebreus 9 que o mundo inteiro conhece. Mesmo quem nunca abriu uma Bíblia já ouviu sua substância citada em algum contexto, mas que raramente é pregado com o peso teológico que carrega. O versículo 27 diz: está ordenado aos homens que morram uma vez, e depois vem o juízo. Calvino trata esta sentença como uma das declarações mais absolutas e definitivas de toda a Escritura sobre a condição humana após a morte, e extrai dela consequências que colidem frontalmente com algumas das crenças mais populares, tanto no catolicismo quanto no espiritismo e em certas correntes do evangelicalismo brasileiro. A estrutura do versículo é deliberada. O autor de Hebreus está construindo um paralelo com Cristo. Assim como os homens morrem uma vez e depois enfrentam o juízo, Cristo também se ofereceu uma vez para tirar os pecados, e aparecerá segunda vez, não para tratar do pecado, mas para salvar os que o esperam. O paralelo é teológico, não apenas retórico. A unicidade da morte humana corresponde à unicidade do sacrifício de Cristo.
Assim como Cristo não morre duas vezes, o homem também não tem duas oportunidades de se posicionar diante de Deus. Calvino é absolutamente categórico. Não há purgatório. A doutrina do purgatório, defendida por Roma, pressupõe que a morte não é o encerramento definitivo do processo de purificação do crente, que há uma fase intermediária de sofrimento purificador após a morte, na qual o pecador paga a pena temporal pelos seus pecados antes de entrar na presença de Deus. Calvino responde com Hebreus 9, 27. Se após a morte vem o juízo, não há espaço na estrutura bíblica para um estágio intermediário de purificação. O versículo não diz: está ordenado aos homens que morram uma vez, depois passem pelo purgatório e depois venha o juízo. Diz: morte, juízo, 2 estágios, sem intervalo purificatório. Mas Calvino vai além da crítica ao catolicismo. A lógica de Hebreus 9, 27 também elimina qualquer forma de segunda chance após a morte. Seja na versão espírita da reencarnação, seja em certas versões evangélicas de um evangelho pregado aos mortos que ainda permite conversão póstuma, seja na ideia popular de que Deus, sendo misericordioso, certamente dará uma oportunidade adicional àqueles que morreram sem responder ao evangelho. Calvino não está sendo cruel, está sendo fiel ao texto. A misericórdia de Deus opera nesta vida. O juízo opera depois da morte, e o texto não abre parênteses entre os dois. Esta verdade tem uma consequência pastoral que Calvino leva muito a sério: a urgência da pregação. Se há uma morte e um juízo, e se não há segunda chance entre os dois, então o tempo presente é o único tempo disponível para que o pecador se reconcilie com Deus. A pregação não é um serviço opcional que a igreja oferece para quem tem interesse em crescimento espiritual. É uma questão de vida ou morte, não metaforicamente, mas literalmente. Cada sermão pregado é pregado a pessoas que um dia morrerão e depois enfrentarão o juízo. E o pregador que suaviza o evangelho para não ofender o ouvinte está, na avaliação de Calvino, falhando no momento mais crítico de sua responsabilidade. No contexto brasileiro, esta verdade confronta pelo menos 3 distorções amplamente disseminadas. A primeira é o espiritismo, sistema de crenças profundamente enraizado na cultura brasileira que afirma a reencarnação como mecanismo de progresso espiritual através de múltiplas vidas. Hebreus 9, 27 nega a premissa fundamental do espiritismo. Não há múltiplas mortes progressivas, há uma morte e um juízo. A segunda distorção é o universalismo implícito que permeia boa parte do evangelicalismo emocional brasileiro. A ideia de que um Deus amoroso certamente não condenará ninguém, que o juízo é uma metáfora, que no final tudo se resolve. Calvino responderia: o mesmo texto que fala do sacrifício único de Cristo fala do juízo inevitável. E os dois estão no mesmo versículo por razão teológica, não acidental. A terceira distorção é a negligência evangelística que caracteriza igrejas preocupadas com experiência interna e crescimento numérico, mas sem urgência real pela conversão dos perdidos. Se após a morte vem o juízo, e se não há segunda chance, então a missão da igreja não é opcional. Calvino também observa a dimensão consoladora deste versículo para o crente. O paralelo com Cristo não serve apenas para estabelecer a unicidade da morte humana, serve para ancorar a esperança do crente no retorno de Cristo. Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, para a salvação dos que o esperam. Vento 28. O mesmo Cristo que se ofereceu uma vez, voltará uma vez. E sua volta não será para completar uma obra inacabada, mas para consumar uma salvação já garantida. O crente que entende Hebreus 9 não teme o juízo como um tribunal onde sua conta ainda está aberta.
Teme no sentido de reverência, porque sabe que o juiz é o mesmo que foi seu substituto e que a sentença já foi proferida a seu favor na ressurreição de Cristo. A morte é real, o juízo é real e Cristo é suficiente para ambos. Existe um diagnóstico que Hebreus 9 faz do coração humano que nenhuma pesquisa sociológica consegue capturar com a mesma precisão, e que Calvino articula com uma clareza que parece ter sido escrita para o Brasil do século XXI. O coração humano tem uma tendência estrutural, profunda e irresistível de preferir a sombra ao corpo, o ritual à realidade, a bênção imediata à cruz que produz bênção eterna. E o evangelicalismo brasileiro, em sua forma predominante, não resistiu a essa tendência. Capitulou diante dela e a transformou em modelo de negócio espiritual. Para entender o que foi perdido, é necessário primeiro entender o que Hebreus 9 oferece. O capítulo apresenta um Cristo que resolve o problema mais profundo da existência humana, não a falta de dinheiro, não a doença, não o fracasso profissional, não o relacionamento destruído, mas a culpa real diante de um Deus santo, a consciência contaminada pelo pecado, o abismo intransponível entre a criatura rebelde e o Criador justo. Cristo entra no lugar santíssimo com seu próprio sangue e resolve esse problema de forma definitiva, eterna e irrepetível. Esta é a chave de Hebreus 9. Calvino entendeu que esta chave só tem valor para quem primeiro reconhece o problema que ela resolve. E aqui está o diagnóstico devastador. O evangelicalismo brasileiro, em sua maior parte, parou de pregar o problema. Quando você para de pregar a santidade de Deus, o pecado deixa de ser um problema teológico sério e se torna apenas um obstáculo prático para uma vida melhor. Quando você para de pregar a lei como espelho da perfeição divina que condena o pecador, a graça deixa de ser graça e se torna apenas um upgrade espiritual. Quando você para de pregar o juízo, a cruz deixa de ser uma necessidade urgente e se torna apenas uma das opções disponíveis no mercado religioso. O resultado é uma geração de frequentadores de igreja que conhecem o nome de Jesus, mas não sabem por que ele precisou morrer, que cantam sobre o sangue sem entender o que o sangue resolve, que buscam a presença de Deus como experiência emocional, sem nunca ter tremido diante da sua santidade, que pedem bênçãos sem jamais ter enfrentado a realidade da sua própria culpa diante do Deus que eles estão pedindo para abençoá-los. Esta não é uma crítica de estilo ou de preferência litúrgica, é uma crítica teológica de substância. O que está sendo vendido nas grandes plataformas do evangelicalismo brasileiro não é o evangelho de Hebreus 9, é outra coisa. Calvino identificou no seu próprio século o mesmo mecanismo que opera no Brasil hoje. Em seu tempo, era a teologia sacramental romana que desviava o fiel da obra acabada de Cristo para um sistema de rituais, indulgências e méritos acumulados. No Brasil contemporâneo, o mecanismo é diferente na forma, mas idêntico na estrutura. É a teologia da prosperidade que desloca o centro da fé da cruz para a conquista material. É o evangelicalismo emocional que substitui a compreensão doutrinária pela intensidade da experiência. É o pragmatismo eclesiástico que mede o sucesso ministerial por crescimento numérico e não por fidelidade ao texto. Em todos esses casos, a chave de Hebreus 9 foi perdida. E quando a chave é perdida, a porta permanece fechada, não a porta do céu, que Cristo abriu com seu sangue, e que nenhum fracasso eclesiástico pode fechar novamente, mas a porta do entendimento. O fiel permanece do lado de fora da riqueza do Evangelho, contentando-se com experiências religiosas superficiais que nunca chegam à profundidade do que Cristo realizou. Calvino também observa que esta troca da teologia da cruz pela busca de bênção imediata não é inocente.
Ela tem um custo pastoral devastador. O fiel que nunca foi ancorado na obra objetiva de Cristo é o fiel mais vulnerável às crises. Quando a bênção não vem, quando a doença não sara, quando o emprego não aparece, quando o relacionamento não se restaura, esse fiel não tem onde se firmar. Sua fé estava ancorada na experiência da bênção, não na realidade da cruz. E quando a experiência desaparece, a fé desmorona junto. O fiel formado por Hebreus 9 é um fiel diferente. Ele não está buscando uma experiência que confirme que Deus o ama. Ele sabe que Deus o ama porque Cristo morreu por ele, uma vez por todas, e isso não muda conforme as circunstâncias da semana. Ele não está tentando acumular méritos espirituais para garantir sua posição diante de Deus. Ele sabe que sua posição foi garantida pelo sangue do sumo sacerdote eterno que intercede por ele agora mesmo. Ele não está correndo atrás de uma nova unção que renove o que estava se esgotando. Ele sabe que a redenção obtida por Cristo é eterna e não precisa de renovação. Esta é a chave que o Brasil evangélico perdeu. E recuperá-la não é uma questão de preferência teológica. É uma questão de vida ou morte espiritual para milhões de pessoas que frequentam igrejas sem nunca ter ouvido o evangelho que Hebreus 9 proclama. Chegamos ao ponto final desta exposição, e é aqui que Hebreus 9 deixa de ser apenas um texto para ser estudado e se torna uma exigência para ser obedecida. Calvino nunca separou exegese de aplicação. Para ele, entender o texto corretamente, sem que o texto transformasse a vida do intérprete, era uma contradição, uma forma sofisticada de desobediência intelectual. E o que Hebreus 9 exige de uma igreja que perdeu a seriedade com o sacrifício de Cristo não é um ajuste cosmético de linguagem ou uma renovação de formato. É uma conversão de paradigma, uma virada completa na direção do olhar, do centro da pregação, do fundamento da adoração e da base da esperança do crente. A primeira exigência que Calvino extrai de Hebreus 9 é a exigência de voltar ao texto com seriedade gramatical e teológica, não ao texto como pretexto para uma mensagem já decidida de antemão. Não ao texto como repositório de versículos isolados que podem ser extraídos de contexto para apoiar qualquer agenda, mas ao texto como autoridade, como a voz de Deus que fala com estrutura, argumento, progressão lógica e intenção precisa. Hebreus 9 é um argumento, tem premissas, desenvolvimento e conclusão. Uma igreja que volta a este texto com seriedade precisa estar disposta a ser governada por esse argumento, mesmo quando ele contradiz tradições estabelecidas, expectativas do mercado e preferências da congregação. A segunda exigência é a de recolocar o sacrifício de Cristo no centro absoluto da pregação, não como um dos temas possíveis dentro de uma grade de conteúdos diversificados. Não como o pano de fundo teológico de uma mensagem cujo foco real é outra coisa, mas como o centro gravitacional ao redor do qual tudo o mais orbita. Calvino insistia que toda pregação verdadeira é, em última instância, pregação de Cristo crucificado. Não porque outros temas sejam irrelevantes, mas porque nenhum outro tema tem significado pleno separado da cruz. Família, trabalho, finanças, saúde, relacionamentos, tudo isso pode e deve ser abordado na pregação cristã. Mas quando abordado sem a cruz como centro, degenera inevitavelmente em moralismo, psicologia positiva ou motivação religiosa. Com a cruz como centro, tudo ganha profundidade teológica e ancoragem eterna. A terceira exigência é a de recuperar a doutrina da expiação com precisão e coragem. Uma das perdas mais silenciosas e devastadoras do evangelicalismo brasileiro contemporâneo é a erosão da linguagem expiatória, a relutância crescente em pregar substituição penal,
propiciação, satisfação da justiça divina e o custo real do pecado diante de um Deus santo. Essa erosão não aconteceu abruptamente. Aconteceu gradualmente, impulsionada pelo desejo de tornar a mensagem mais palatável, mais inclusiva, mais acessível ao visitante de primeira vez que não tem background bíblico. O resultado é uma pregação que fala de amor sem custo, de graça sem justiça, de perdão sem expiação, e que, portanto, não é o Evangelho de Hebreus 9, mas uma versão sentimentalizada que priva o ouvinte justamente do que ele mais precisa ouvir. Calvino argumentaria que a doutrina da expiação não é um conteúdo avançado para teólogos, é o ABC do Evangelho, é o ponto de entrada. É o que o pecador precisa entender antes de entender qualquer outra coisa sobre a vida cristã. Uma igreja que não prega expiação não está sendo gentil com seus membros. Está os privando do fundamento sem o qual toda a estrutura da fé eventualmente desmorona. A quarta exigência é a de formar crentes que descansam na obra acabada de Cristo, e não consumidores religiosos que vivem em busca da próxima experiência que confirme sua posição diante de Deus. Esta é talvez a implicação mais prática e mais urgente de Hebreus 9 para o contexto brasileiro. Uma igreja formada por Hebreus 9 produz crentes que têm consciência limpa não porque se sentem bem, mas porque o sangue de Cristo limpou a consciência de forma objetiva e permanente. Produz crentes que adoram não para conquistar a atenção de Deus, mas como resposta de gratidão de quem já foi aceito. Produz crentes que evangelizam não para cumprir uma cota de desempenho, mas porque entendem a urgência do juízo que vem depois da morte e o valor eterno do sacrifício que pode livrar qualquer pecador desse juízo. A quinta e última exigência, e talvez a mais pessoal, é a exigência dirigida a cada ouvinte individualmente. Hebreus 9 não é apenas uma crítica ao sistema religioso ao redor de você. É uma pergunta dirigida a você. Você entrou pelo véu? Não no sentido cerimonial. O véu do templo foi rasgado e não existe mais. Mas no sentido real, você se aproximou de Deus pelo caminho que Cristo abriu com seu sangue? Você tem um sumo sacerdote eterno intercedendo por você agora mesmo? Sua consciência foi limpa não por ritual, não por emoção, não por esforço moral, mas pelo sangue de Cristo aplicado pelo Espírito Santo? Calvino entendia que toda a exposição de Hebreus 9 que terminasse sem esta pergunta havia falhado em seu propósito mais fundamental. O texto não foi escrito para informar curiosos sobre o sistema sacerdotal levítico. Foi escrito para conduzir pecadores ao único sumo sacerdote que pode, de fato, resolver o problema mais profundo de sua existência. E se você chegou até o final desta exposição sem nunca ter se aproximado desse sumo sacerdote com fé genuína, então a chave perdida de Hebreus 9 foi encontrada hoje, e a porta está aberta. Entre. Chegamos ao final desta série sobre Hebreus 9, mas a jornada pelo texto reformado continua. Se este conteúdo abriu a palavra para você de uma forma que você nunca havia experimentado, então você sabe o que fazer. Inscreva-se agora no Verdade Sem Filtro, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa encontrar a chave que o evangelicalismo perdeu. Este canal existe porque a verdade não pode ser filtrada. E enquanto houver um texto aberto e uma alma com fome, continuaremos aqui, versículo por versículo, sem concessões e sem filtro.